que você prefere, quebrar um osso ou romper um ligamento? Supondo que gostaria de se recuperar o mais rápido possível, torça pelo osso quebrado. Afinal, os ossos são muito mais vivos e abastecidos do que você pensa, fazendo com que fraturas se curem muito mais rápido do que lesões em ligamentos. Olá, eu sou a Maria e esse é o Minuto da Terra. É fácil pensar em ossos como algo sem vida, mas os ossos dentro de nós estão vivinhos da Silva. Para se manterem fortes, eles não param de se reconstruir durante grande parte da sua vida. Esse processo, chamado de remodelação óssea, renova 20% do seu esqueleto a cada ano. Além disso, nossos ossos têm outras funções. Eles também são responsáveis por produzir novas células sanguíneas e armazenar gordura e minerais que nosso corpo precisa. Todo esse trabalho requer bastante energia e muitos nutrientes, e graças ao fluxo sanguíneo, chegam em tudo quanto é parte do esqueleto. Então, quando um osso quebra, o sangue já está por ali pronto para encher a fratura, com o que ela precisa para se reconstruir. Por isso, a maioria delas é capaz de cicatrizar em cerca de 6 semanas. Já o tecido conjuntivo, conhecido como ligamento, tem basicamente um trabalho: te manter unido, e não se remodela com o passar do tempo. Portanto, não precisa de muitos recursos. Então, em vez de um suprimento sanguíneo contínuo, os ligamentos dependem da energia e nutrientes já usados por tecidos próximos. Daí, quando um ligamento é danificado, o que chamamos de entorse, os recursos necessários para ele se recuperar chegam aos poucos, devagarinho. É por isso que as torções demoram muito mais para cicatrizar do que as fraturas, no mínimo 10 semanas. E certos ligamentos, como o LCA do joelho, ficam tão longe da circulação sanguínea que é bem provável que nunca se curem sozinhos. Essa regrinha geral, que um melhor suprimento de sangue equivale a uma cicatrização mais rápida, vale para boa parte do nosso corpo, desde a cicatrização super lenta das cartilagens, que tem ainda menos acesso ao sangue do que os ligamentos, até os músculos, que estão basicamente cheios de sangue e por isso podem se curar em questão de dias. O mais estranho, porém, é que o tecido com cicatrização mais rápida em nosso corpo, a córnea, não tem um suprimento direto de sangue. Afinal, se as janelas na frente dos seus olhos estivessem cheias de sangue, você veria vermelho. Mas o resto do olho tem, alimentando constantemente o fluido supernutritivo e cristalino que fica logo atrás da córnea. Ou seja, no fim, a cura está no fácil e rápido atendimento às necessidades básicas. O sangue é só a maneira mais comum de chegar lá. O próximo episódio já vai começar. Antigamente, quase todos os cogumelos costumavam se alimentar de coisas em decomposição no chão da floresta. Vamos chamá-los de papa-morte. Mas ao longo dos últimos milhões de anos, várias espécies de diferentes partes do reino fungi resolveram trocar de lado e desenvolveram uma nova estratégia, o que acabou levando a uma verdadeira guerra civil dos cogumelos, os papa-morte contra os sugadores. Eu sou o Léo e esse é o Minuto da Terra. Em vez de depender de coisas mortas para se alimentar, os sugadores fizeram uma aliança com as árvores. Esses cogumelos crescem em estruturas longas e finas que se enrolam e se prendem às raízes da árvore, estendendo o alcance dela no subsolo e ajudando a captar ainda mais água e nutrientes. Em troca, os cogumelos exploram a deliciosa seiva açucarada da árvore, daí o nome sugadores. Se você gosta de cogumelos, provavelmente já comeu algum deles, pois essa dieta os deixa perfeitos para culinária. Mas antes de chegarem ao nosso prato, eles têm que encarar os papa-morte. As estratégias dos dois lados são tão diferentes que nem parece que eles teriam motivos para competir. Mas tem uma coisinha muito importante que os sugadores não conseguem das árvores: o nitrogênio que sobra quando as coisas se decompõem. O que acontece é que todos os cogumelos precisam de nitrogênio para formar proteínas e outras moléculas essenciais. Por isso, os sugadores precisam procurar nitrogênio no solo ao seu redor, o que dá início a essa batalha. Como os papa-morte não estão presos às árvores e podem se espalhar por aí, eles geralmente são os primeiros a encontrar nitrogênio, acumulando o máximo possível antes que os sugadores cheguem por ali. Só que os sugadores que não conseguem nitrogênio suficiente acabam morrendo. E, para piorar a situação, os papa-morte ficam mais do que contentes em fazer um banquete com os cadáveres de seus inimigos. Os sugadores, porém, têm alguns truques na manga, como, por exemplo, sorrateiramente roubar o nitrogênio acumulado pelo inimigo. Eles até desenvolveram suas próprias armas químicas. As trufas negras, por exemplo, podem produzir uma toxina forte o suficiente para matar outros cogumelos ao seu redor. E essas estratégias estão funcionando, já que os sugadores agora dominam mais de 2/3 das florestas em todo o mundo. O que é bom para elas, pois os sugadores aumentam a capacidade das árvores crescerem e sobreviverem às secas. Mas é melhor ainda para nós, humanos. Florestas dominadas por sugadores são 20% melhores em remover do ar o carbono que aquece o planeta do que aquelas controladas pelos papa-morte. O problema é que os humanos, se
sempre eles, estão jogando para os dois lados. As enormes quantidades de nitrogênio que usamos na agricultura acabam vazando para as florestas ao redor, onde os papamortes são capazes de rapidamente encontrá-lo e raptá-lo, o que ajuda a turbinar seu crescimento. E a poluição que liberamos no ar está prejudicando as árvores com as quais os sugadores se associam, impedindo elas de prosperar. Então, ao mesmo tempo em que os sugadores estão na frente, os papamortos estão em alta, pelo menos por enquanto. No futuro, talvez saberemos se algum lado vencerá essa batalha ou se ninguém se mexe. O próximo episódio já vai começar. Os oceanos da Terra estão cheios de animais que parecem bem exóticos para nós, meros terrestres. Mas as criaturas mais alienígenas ficam ainda mais embaixo, no Oceano Antártico. Oi, eu sou o Léo e esse é o Minuto da Terra. No Oceano Antártico, até as criaturas de aparência mais normal são bem bizarras, como o peixe-gelo. Enquanto outros peixes têm sangue vermelho, graças aos glóbulos vermelhos que transportam oxigênio, o peixe-gelo da Antártida tem sangue claro, pois não possui essas células. Eles também têm corações gigantescos em comparação com os peixes de sangue vermelho e a capacidade de absorver oxigênio diretamente através da sua pele lisa, em vez de apenas através das guelras. E eles ainda têm um anticongelante natural em seus fluidos corporais. Apesar das temperaturas extremas, é no Oceano Antártico que vivem alguns dos animais que vivem mais tempo. As estrelas do mar aqui tendem a viver cerca de 100 anos, bem diferente dos 3 a 5 anos que uma estrela do mar tropical pode viver, se tiver sorte. E vocês não estão prontas, crianças, mas existe um animal em particular, uma esponja, no fundo do mar do Oceano Antártico, que os cientistas estimam ter uns 15 mil anos de idade, com base no seu tamanho e na lentidão com que cresce. É um forte concorrente para o prêmio de animal vivo mais antigo do planeta. Além disso, em geral, os animais nas profundezas do mar ficam enormes, mas os animais nas profundezas do Oceano Meridional ficam realmente enormes. Alguns de seus gigantes incluem a baleia azul antártica, o maior animal do planeta, e a lula colossal, o maior invertebrado. Outros habitantes do fundo desse mar também ficam relativamente grandes. As aranhas antárticas são do tamanho de pratos de jantar, os vermes marinhos do tamanho de livros de biologia e as estranhas estrelas do mar de 20 braços atingem o tamanho de tampas de bueiros. Todos esses animais que vivem no Oceano Antártico são esquisitos porque o próprio Oceano Antártico é esquisitão. Embora o Oceano Austral pareça estar ligado aos outros oceanos do nosso planeta, sua vida está completamente isolada do resto dos oceanos do mundo, pelo que é essencialmente um rio circular gigante chamado Corrente Circumpolar Antártica. É a maior e mais rápida corrente oceânica do planeta e também a mais profunda. Ela existe como um gigantesco redemoinho que se estende da superfície até o fundo do mar, atuando como uma barreira que tem impedido a maioria da vida no Oceano Antártico se misturar com a vida de outros oceanos nos últimos 30 milhões de anos. Mas tem uma vantagem em ficar preso atrás da corrente. À medida que gira, ela extrai nutrientes das profundezas, o que significa que o Oceano Austral é um prato cheio para sua estranha vida marinha. E tem mais, a água isolada tem propriedades únicas. É muito salgada, permitindo que fique super fria sem congelar totalmente. E essa água fria permite que ela tenha uma grande quantidade de oxigênio dissolvido, o que pode ajudar os animais a crescerem e a envelhecerem mais lentamente do que em outros lugares. Os cientistas estão estudando os oceanos frígidos e isolados da Antártica e as estranhas criaturas que o habitam para aprender como a vida consegue prosperar em ambientes tão extremos e alienígenas. Para você ter uma ideia, as condições no Oceano Austral parecem mais com a maior lua de Saturno do que com o resto do nosso próprio planeta. Mesmo se não tiver vida lá fora, o Oceano da Antártica é uma maravilha de outro mundo na Terra. No fundo, a verdade está aqui embaixo. O próximo episódio já vai começar. Ao longo da vida, a gente até muda um pouco de forma e cresce uns cabelos esquisitos aqui e ali, mas temos, basicamente, o mesmo corpo. Parece normal, né? Mas sabia que a maioria das espécies de animais, tipo uns 80% deles, trocam partes do corpo, ou até o corpo inteiro, por um novinho em folha em algum momento da vida? Esse processo, chamado de metamorfose, pode parecer estranho e bem complicado, mas na verdade, resolve um problemão que muitos bichos enfrentam. Oi, eu sou a Maria, e esse é o Minuto da Terra. Quando um inseto efemeróptero nasce, a missão dele é comer o máximo possível para crescer o máximo que conseguir. Então, sua larva é como uma máquina de comer. Ela passa meses devorando comida até ficar 30 vezes maior do que quando nasceu. Mas aí, um dia, a prioridade dela muda. Agora o foco é formar uma família. E o corpo que ela tem não é lá essas coisas para encontrar um parceiro. Então, sabe o que ela faz? Ganha um corpo novo, que é tipo um míssil caçador de crush. Os efemerópteros adultos não têm sistema digestivo funcional. A única missão deles é achar uma parceria e passar os genes adiante antes de morrer, o que geralmente acontece em 1 ou 2 dias. Ou seja, a metamorfose permite que os bichos foquem no que é mais importante em cada estágio da vida. Como essa criatura aqui.
Primeiro, ela fica flutuando pelo oceano, viajando nas correntes para lá e para cá. Mas, depois de um tempo, afunda até o fundo do mar e se transforma em algo bem mais familiar, uma estrela do mar adulta. Esse tipo de metamorfose, de uma larva viajante feita para explorar o oceano, para um adulto mais paradinho, focado em se fixar no lugar e se reproduzir, acontece com a maioria dos invertebrados que vivem no mar. Trocar de corpo não só ajuda os animais a atingir objetivos diferentes ao longo de suas vidas, mas também permite que eles encontrem e comam coisas diferentes. Isso significa que nas espécies que passam por metamorfose, os filhotes não precisam competir com os adultos por comida. Então, em vez de perguntar por que tantos animais passam por essas grandes mudanças, talvez a pergunta certa seja: por que mais animais não fazem isso? Parte disso pode ter a ver com as desvantagens da metamorfose. Trocar de corpo gasta uma baita energia, e enquanto o animal deixa o corpo antigo para trás e ganha um novo, um montão de problemas pode aparecer. Esses riscos e custos talvez expliquem por que a maioria dos animais que fazem metamorfose só passa por isso uma vez na vida. Outros bichos conseguem se virar sem precisar trocar de corpo. Por exemplo, animais que cuidam dos filhotes, ajudando os bebês a se virar com um corpo que ainda não é o ideal, e aqueles com cérebros grandões, que permitem flexibilidade e resolução de problemas, conseguem fazer um único tipo de corpo funcionar em várias fases da vida. E tem também a complexidade biológica de tudo isso. Construir diferentes tipos de corpo a partir de um único genoma exige uma sequência super complicada de genes sendo ativados e desativados na hora certa. Esse tipo de sistema parece ter evoluído só algumas vezes. Na verdade, é bem provável que uma única vez tenha sido responsável pela grande maioria dos animais metamorfos por aí. Nós, humanos, fazemos parte da minoria das espécies que não evoluíram a capacidade de trocar o corpo inteiro por um novinho em folha. E por causa dos nossos cérebros grandes e da forma como cuidamos dos nossos filhotes, provavelmente nunca vamos fazer isso. E, embora seria bem legal poder criar asas de repente, eu sou grata que a gente não precise passar por isso. O próximo episódio já vai começar. O cheiro de grama recém-cortada transporta a mente para férias de verão e piqueniques no parque. Associações agradáveis, pelo menos para nós. Para as plantas, o mesmo aroma é um prenúncio de perigo. Quando uma planta é ferida, por exemplo, pelas lâminas giratórias de um cortador de grama ou por uma lagarta bem esfomeada, fluidos químicos são derramados das feridas, flutuam no ar e chegam aos nossos narizes, também grudando em folhas e caules de plantas próximas. Ao longo de muitas gerações, as plantas mais xeretas evoluíram para interpretar cada combinação diferente de compostos como uma associação específica de uma ameaça iminente. O aroma que corresponde à lagarta, por exemplo, faz com que plantas como o tomate e o tabaco produzam toxinas amargas em suas folhas, o que as torna bem desagradáveis. Além disso, as plantas podem se comunicar entre si. Algumas, como o milho e o algodão, podem convocar animais para sua defesa emitindo fragrâncias químicas, que atraem vespas e parasitas para injetarem seus ovos nas lagartas rechonchudas, e suas larvas poderem comê-las de dentro para fora. Isso que é trabalho em equipe. As plantas também fofocam embaixo da terra. Se você selar o topo das plantas de tomate com sacos plásticos hermeticamente fechados e expor um deles a uma doença prejudicial às folhas, as plantas saudáveis irão detectar a doença em sua vizinha e preparar compostos antibióticos. Não sabemos exatamente como essa comunicação acontece, mas ela provavelmente ocorre através da extensa rede de fungos benéficos que ajudam as raízes das plantas a absorver e compartilhar água e nutrientes. Contudo, as plantas também podem usar o que aprendem sobre seus vizinhos para fins maléficos. A trepadeira parasita cuscuta fareja e se orienta em direção a melhores hospedeiros em vez de se jogar às cegas. Uma outra vinha encontrou um jeito de crescer folhas de diferentes formas e tamanhos para combinar com os da árvore ou arbusto em que está subindo, usando assim seu hospedeiro tanto para suporte quanto camuflagem. Seja qual for o propósito, autodefesa, parasitismo ou mimetismo, as plantas já vêm xeretando e conversando em uma complexa rede social desde muito antes do Facebook, SMS ou até mesmo... Nós podemos até dizer que pegamos uma folha do livro delas. O próximo episódio já vai começar. Como você nasceu por causa de duas pessoas, e cada uma delas também veio de outras duas pessoas, e assim por diante, o número de ancestrais que você tem, ou seja, pais, avós, bisavós e etc., é bem grande. Tipo, se a gente voltar 37 gerações, você teria 137 bilhões de ancestrais apenas nessa geração. Isso é mais do que as cerca de 117 bilhões de pessoas que já viveram na Terra, o que não faz muito sentido. Ou seja, você provavelmente tem bem menos ancestrais do que imagina. Oi, eu sou o Léo e esse é o Minuto da Terra. Para isso tudo fazer sentido, vamos imaginar que, sei lá, que os seus pais sejam primos de primeiro grau. Eu sei, mas segue o meu raciocínio. Isso significaria que 2 dos seus avós são irmãos. E como irmãos têm os mesmos pais, ou seja, os mesmos ancestrais, vários desses antepassados se repetem. Então, a gente pode contar eles só uma vez.
Voltando lá para as nossas 37 gerações, seriam mais de 34 bilhões de ancestrais a menos na conta. Parece exagero, né? Mas até parentes mais distantes, tipo primos de quarto grau, que a gente nem considera muito próximo, já fazem a sua pirâmide de ancestrais ficar mais vazia. E a verdade é que nossas árvores genealógicas estão cheias de casamentos entre parentes. Pode parecer meio esquisito pra gente hoje em dia, mas nem sempre isso foi mal visto. Quer um exemplo? O famoso cientista Albert Einstein se casou com a prima dele, e tem famílias da realeza que até incentivavam isso. Mas o maior motivo para esse comportamento incestuoso é que durante a maior parte da história da humanidade, as pessoas viviam em grupos pequenos, com poucas opções de com quem ter filhos, o que acabou gerando várias árvores genealógicas que, bom, não tinham lá muitos ramos, sabe? Mas espera lá, até agora a gente está chamando de ancestrais todo mundo de quem você descende. Mas e se a gente pensar só nas pessoas que realmente passaram genes para você? Bom, aí esse número fica muito menor. Eu sei, parece meio maluco, né? Tipo, você teve que herdar seus genes de alguém. Então, claro que vieram dos seus ancestrais. Sim, vieram, mas não de todos os seus ancestrais. Imagina que, em vez de passarem genes, as pessoas passassem tipos diferentes de doces. Para montar o seu genoma, você fecha os olhos e pega a mesma quantidade de doces da tigela da sua mãe e da tigela do seu pai. E cada uma dessas tigelas tem uma mistura de tudo que eles receberam dos próprios ancestrais. Vai ter muito doce que você não alcança. Esses representam genes que você não herdou. Claro que isso é uma simplificação, mas deu para sacar a ideia, não deu? Dá para ver como rapidinho você pode acabar sem receber nada de alguns ancestrais só porque pegou um extra de outros. Com o tempo, isso significa que a maioria dos seus ancestrais distantes nem mandou DNA para você. Se a gente fizer as contas, que são meio complicadas, você tem só 50% de chance de ter herdado qualquer pedacinho de DNA de um ancestral escolhido aleatoriamente de 10 gerações atrás. De 15 gerações atrás, a chance cai para 3%. Ou seja, a maioria dos seus ancestrais mais distantes quase com certeza não deixou nenhum DNA em você. O DNA que você tem hoje veio só de uma pequena fatia daquela pirâmide enorme de ancestrais que teoricamente você teria. Ou seja, a sua árvore genealógica pode ser menor do que você imagina, e o seu fundo genético nem é tão fundo assim. O próximo episódio já vai começar. Esse besouro tá tentando acasalar com uma garrafa de cerveja. E, na real, ele tá tão focado na missão que pode acabar desidratando e morrendo no processo. O que parece um comportamento bem burrinho. Mas calma lá antes de jogar, porque tem algo muito mais profundo rolando aqui. A origem dessa confusão entre besouro e garrafa começou muito tempo atrás, quando o besouro joia macho evoluiu para acasalar com fêmeas com cascas brilhantes, marrons e com relevo. Daí, corta para muitos anos depois, e nós, humanos, estamos jogando todo tipo de coisa nova no ambiente, incluindo esse tipo específico de garrafa de cerveja, que, por acaso, tem exatamente as mesmas características que os besouros foram programados a procurar. Na verdade, essas características são até mais exageradas na garrafa do que na própria besoura. E aí, os machos acabam sendo enganados e fazem algo que, na melhor das hipóteses, não vai dar em nada, e na pior, pode acabar matando eles. Cientistas chamam esse tipo de choque entre os instintos profundos de um animal e o mundo moderno de armadilhas evolutivas, e elas estão por toda parte. Como, por exemplo, os sapos arborícolas cubanos. Eles evoluíram para procurar o brilho bioluminescente de insetos, que são suas presas. Mas, hoje em dia, esses sapos famintos acabam se distraindo com o brilho alegre das luzes de Natal. Esse erro não é fatal, mas faz o sapo perder tempo e energia. E os filhotes de tartaruga marinha, que normalmente nascem à noite, contam com o reflexo da luz da lua para encontrar o caminho até a segurança do mar. Porém, nos dias de hoje, a iluminação artificial nas praias pode fazer eles irem justamente para o lado oposto. Os pássaros também se orientam observando as estrelas e a lua, mas muitas vezes confundem as luzes humanas com esses sinais naturais de navegação, sendo atraídos para as cidades em vez das rotas de voo normais. E uma vez lá, eles podem cair numa armadilha evolutiva ainda mais perigosa. Veja bem, os pássaros naturalmente procuram espaços abertos na paisagem para voar. E, nas cidades, janelas de vidro brilhante criam reflexos perfeitos, prometendo passagens que, na verdade, não existem. E, por mais estranho que pareça, ao tentar melhorar os ambientes urbanos, tipo colocando áreas verdes nos centros das cidades, a gente acabou atraindo mais pássaros para essas armadilhas de vidro e criando reflexos ainda mais tentadores, aumentando o estrago. Só nos Estados Unidos, colisões com janelas podem matar até 1 bilhão de pássaros por ano.
Agora que sabemos o tamanho do problema que as armadilhas evolutivas representam, estamos tentando desarmá-las, usando filmes foscos nas janelas para reduzir reflexos e limitando a luz artificial em áreas urbanas e praias. E na Austrália Ocidental, onde aqueles besouros e garrafas coexistiam, os fabricantes de cerveja mudaram o design das garrafas, eliminando aqueles caroços super chamativos e acabando com esse romance sem pé nem cabeça. O próximo episódio já vai começar. Olá, eu sou o Leonardo e você é um peixe. Quer dizer, mais ou menos. Você provavelmente não vive na água, não tem guelras ou barbatanas, mas certamente é um peixe. Só que não tem muito a ver com a sua aparência física, mas sim com a história evolutiva e como classificamos as espécies. Então, o que faz de um peixe um peixe? Bom, os animais costumavam ser agrupados com base em características físicas em comum. Mas essa estratégia tradicional de agrupar animais surgiu muito antes de termos conhecimento da evolução. Foi ela quem revelou que todos os animais são relacionados por ancestralidade. E quanto mais recente for esse ancestral em comum, mais próximos eles são. Às vezes, animais que parecem muito semelhantes são, na verdade, muito distantes. Então, hoje, os cientistas nomeiam grupos de espécies usando clados que levam em conta o parentesco evolucionário. Um clado é um agrupamento que inclui um ancestral comum e todos os descendentes desse ancestral. Uma maneira fácil de identificar um clado é cortar um ramo da árvore da vida, mas apenas um. Todas as espécies que caírem formarão um clado. E todas as espécies dentro desse clado estão mais relacionadas entre si do que com qualquer espécie fora desse clado. Por exemplo, vamos ver a seção dos hominídeos. Poderíamos cortar aqui e ter um clado para humanos e chimpanzés. Isso nos mostra que estamos mais relacionados aos chimpanzés do que aos gorilas, porque os gorilas são deixados de fora. Mas também podemos subir um pouco e fazer um corte que inclua os gorilas. Este é um clado maior e nos mostra que estamos mais próximos dos chimpanzés e dos gorilas do que dos orangotangos. Então toda a árvore filogenética é, na verdade, um clado de clados de clados de clados, e assim por diante, até as pontas. Para descobrir como somos relacionados com os peixes, vamos escolher dois animais que atualmente chamamos de peixe, um peixe dourado e um tubarão. E vamos observar como eles estão relacionados uns aos outros. Agora vamos usar nossa estratégia cladística e ver se podemos cortar um clado de peixes. Para incluir essas duas espécies, precisaríamos cortar a árvore aqui, no galho Natostomata. Agora vamos procurar os seres humanos na árvore e ver onde estamos. Olha só, estamos no mesmo clado de peixinhos dourados e tubarões, porque não há como separar humanos de todos os peixes sem fazer mais do que um corte. Se quiséssemos agrupar todos os animais que atualmente chamamos de peixes juntos sob um esquema de nomeação cladística, os humanos e, de fato, todos os mamíferos também precisariam fazer parte desse grupo. Então, tem algo errado a dizer que o peixe dourado e os tubarões são peixes, mas humanos não são? Não, isso significa apenas que a categoria não é um clado, e em algumas circunstâncias pode ser até bem útil. Se você pensar bem sobre isso, essa associação tradicional da palavra peixe com guelras, nadadeiras e água acaba escondendo uma verdade interessante. Embora peixinhos dourados sejam relacionados a tubarões, eles são, na verdade, bem mais relacionados aos seres humanos. Então, se você falar por aí que é um peixe e ninguém entender, diga que você nada de maneira cladística. O próximo episódio já vai começar. Em média, os homens morrem cerca de 7 anos mais cedo do que as mulheres. E leões, roedores e aranhas macho também costumam dar seu último suspiro antes das fêmeas. Uma grande razão pela qual isso acontece pode estar escondida nos cromossomos, que ajudam a determinar o sexo em primeiro lugar. Sejam todos bem-vindos ao Minuto da Terra. Em muitas espécies, os machos são mais agressivos e correm mais riscos, então é de se esperar que eles morram mais cedo. E em várias espécies, como a nossa, eles morrem mesmo. Mas os machos nem sempre são mais agressivos, e o sexo mais agressivo nem sempre morre primeiro. Na verdade, quando você olha para todo o reino animal, os animais que morrem mais cedo, seja macho ou fêmea, têm uma coisinha em comum.
eles possuem um cromossomo sexual pequeno. Os cromossomos sexuais costumam ter 2 tamanhos, grande e pequeno. Parte do que determina o sexo de um indivíduo é a combinação de tamanhos que eles herdam. Em mamíferos como os humanos, as fêmeas herdam 2 cromossomos sexuais grandes, enquanto os machos herdam um grande e um pequeno. Mas em pássaros, borboletas, alguns répteis e anfíbios, o oposto acontece. Os machos ganham 2 grandes, enquanto as fêmeas recebem um grande e um pequeno. Na maioria dos casos, quem tem o cromossomo pequeno tende a morrer primeiro, independente do sexo. Existem 2 explicações possíveis para essa tendência. Uma é que ter mais cromossomos sexuais grandes é melhor, e outra, que ter um cromossomo sexual pequeno é pior. Ter mais cromossomos sexuais grandes pode ser melhor porque eles têm mais genes. O cromossomo grande de um ser humano tem cerca de 800 genes responsáveis por várias coisas não relacionadas ao sexo, como a percepção de cores, a cicatrização de feridas e até a função dos músculos. Alguém com 2 cromossomos grandes tem 2 cópias de cada um desses genes. Portanto, se um cromossomo carrega uma mutação prejudicial, o outro provavelmente terá uma versão funcional do gene. Mas alguém com apenas um cromossomo grande tem só uma cópia de todos esses genes, ou seja, não tem backup. É por isso que o daltonismo, a hemofilia e a distrofia muscular são muito mais comuns nos machos da espécie humana. Além dessa vantagem de ter 2 cromossomos sexuais grandes, também há evidências de que existe uma desvantagem em possuir um cromossomo pequeno. Os cromossomos pequenos são especialmente vulneráveis a genomas virais maliciosos, chamados transposons, ou elementos transponíveis, que podem desencadear mutações prejudiciais nos genes dos cromossomos. Então, só o fato de ter um cromossomo sexual pequeno já representa o risco de uma vida mais curta. Essas hipóteses, que cromossomos grandes são benéficos e cromossomos pequenos são desfavoráveis, não são mutuamente exclusivas. É provável que ambas sejam verdadeiras. Cientistas ainda estão debatendo como esses processos interagem e qual o papel que desempenham na vida dos animais em comparação a outros fatores. Isso pode demorar um pouco, então, se você quiser estar por perto quando descobrirmos o XX da questão, é melhor torcer para não ter um cromossomo pequeno. O próximo episódio já vai começar. Quem não adora um filhote de cachorro? E a maioria das pessoas que têm um cão dizem que o companheirismo é a razão número 1 para ter um peludo que adora mexer o rabo, além de proteção e ajuda. Basta olhar para eles, são irresistíveis. Por isso, não é nenhuma surpresa que estamos dispostos a ignorar características não tão boas como aquela pata cheia de lama pela casa ou baba por tudo quanto é canto. Mas essa baba e outras sujeiras do seu cão têm um grande benefício, especialmente se você é um bebê na barriga da mamãe. Cães e gatos também têm uma influência tão grande sobre as comunidades microbianas em nossas casas que se uma mulher grávida convive com um gato ou cachorro, o bebê terá 30% menos chances de sofrer com alergias quando criança. Isso parece até mentira, e ninguém sabe exatamente por que acontece, mas a explicação mais provável é chamada de hipótese da higiene. Talvez você não saiba, mas crianças de famílias Amish que vivem em fazendas sofrem menos com alergias e asma do que é comum no mundo moderno. Cientistas acreditam que o sistema imunológico dessas crianças se desenvolve melhor graças à exposição que elas têm a uma variedade de sujeira, bactérias, germes, estrume de vaca e outras substâncias em currais. Uma parte fundamental do sistema imunológico são as células que reconhecem e neutralizam bactérias, vírus, partes do corpo transplantadas ou até mesmo células danificadas. As células saudáveis do seu corpo possuem proteínas que as células do sistema imunológico reconhecem como parte de você, enquanto intrusos e células doentes que não possuem essa proteína são colocadas em observação. Se mesmo assim eles começam a causar algum dano, o sistema imunológico irá atacar e lembrar disso no futuro, para agir ainda mais rápido, basicamente aprendendo quem está inofensivamente de passagem e quem é um intruso perigoso. Mas se o sistema imunológico identifica incorretamente um intruso ou fica em dúvida, sem saber o que fazer, o nosso corpo pode reagir de maneira exagerada a substâncias inofensivas, como uma alergia com risco de vida a uma pequena picada de abelha. No mundo ocidental, a porcentagem de crianças que sofrem dessa reação exagerada como alergias e asmas praticamente dobrou nos últimos 40 anos, mesmo com doenças infecciosas cada vez menos comum, graças a uma melhoria na higiene, tratamento de água e esgoto e assim por diante. É bem provável que o aumento de alergias e asma seja devido ao fato de que os ambientes em que vivemos são muito limpos e não dão ao nosso sistema imunológico a chance de se desenvolver bem logo cedo. Assim como é mais fácil aprender uma outra língua quando somos jovens, nosso sistema imunológico também aprende melhor a distinguir substâncias perigosas de inofensivas quando expostos a elas o mais cedo possível. E é por isso que ter baba de cachorro, bolas de pelo de gato e sujeira de outros animais por perto de uma grávida pode fazer com que o sistema imunológico do bebê já comece a trabalhar antes mesmo dele nascer. Nós ainda não sabemos exatamente como essa exposição a bactérias pode afetar o bebê dentro da barriga, mas sabemos que ter um animal de estimação por perto antes e depois de você nascer pode ajudar a evitar que suas células imunológicas fiquem latindo para a árvore errada.